E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre as 3 ferramentas fundamentais que um técnico que repara smartphone precisa ter na sua bancada. Vamos lá, se hoje eu perdesse tudo que eu tenho aqui, e tivesse que começar do zero, quais seriam as 3 ferramentas iniciais que eu compraria? Quais seriam as marcas, o modelo e tudo mais? A gente vai falar sobre esse assunto aqui. Ferramentas que muitas vezes a gente não leva muito a sério. Por exemplo, você vai olhar aqui atrás e eu tenho bastante ferramenta. Muitas dessas ferramentas eu nem utilizo e algumas delas eu utilizo apenas em casos extremos. Muitas vezes a gente deixa de comprar uma melhor fonte, deixa de comprar um melhor multímetro, deixa de comprar, uma outra ferramenta que realmente vai trazer resultado e que a gente vai utilizar dia a dia na bancada para adquirir ferramentas que está na moda, ferramentas que está todo mundo falando dela e a gente compra, depois de um tempo a gente percebe que essas ferramentas, na verdade, não trazem resultado nenhum, Por exemplo, vou falar aqui do Short Killer. Houve uma época que o Short Killer todo mundo queria ter, certo? Hoje em dia, essa febre já baixou um pouco, As pessoas têm, eu utilizo Short Killer, às vezes eu preciso de agilidade no serviço, eu preciso resolver várias placas durante o dia e muitas delas estão com curto, a gente não tem tempo de estar encontrando o componentezinho que está ali, vai lá, solta o Short Killer no curto-circuito e aí já resolve o problema sem nem a gente precisar saber qual foi o componente que estava em curto, Isso faz com que a gente tenha agilidade, então tem ferramentas que vai ajudar a gente no processo de velocidade na bancada para resolver coisas, mas na verdade a gente poderia resolver aquilo ali de outras formas. E essas ferramentas, que são as primordiais, que são as 3 que eu vou falar aqui nesse vídeo, são ferramentas que sem elas é praticamente impossível que a gente consiga encontrar falhas em placa de smartphone. Então tem ferramentas que a gente compra, que a gente adquire justamente para melhorar a qualidade na nossa bancada, a qualidade do reparo, agilizar mais o reparo. Só que a gente pode utilizar uma ferramenta com uma qualidade menor, neste caso, e comprar aquelas que realmente vale a pena, que a gente usa todo dia, que realmente a gente vai aprender mais, ter resultados mais expressivos. Muitas vezes a gente investe, compra essa ferramenta com a qualidade bem abaixo daquela que realmente a gente deveria estar adquirindo. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo. Deixa o teu like, se inscreve no canal e deixa o teu comentário. E se quiser se tornar membro desse canal, é apenas R$5, você vai ter acesso a vários vídeos exclusivos que vão trazer resultado para você. São vídeos com temas bem específicos, conteúdo muito denso, que você vai aprender muito e vai evoluir cada vez mais. R$5, um valor acessível para todo mundo, e você pode estar fazendo parte do nosso clube de membro, que é justamente o clube do nosso canal aqui, GSC Assistec. Beleza? Então, sem muito papo, vamos direto para o assunto. Vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver aqui atrás, a gente tem bastante ferramenta, certo? Muitas dessas ferramentas eu comprei no conto do vigário, Ou seja, aquela modinha ali, todo mundo falando da ferramenta, eu ia lá e comprava a ferramenta. Algumas dessas ferramentas eu utilizo até hoje, não com muita frequência, mas eu utilizo sim. Só que algumas dessas ferramentas eu nem utilizo mais. Ou seja, eu comprei, passei um tempo ali ainda empolgado com ela, depois ficou lá de canto e eu nem utilizo muito. São várias que eu acabei comprando assim. Quando eu comecei a reparar placa de smartphone, eu não tinha um capital expressivo, eu tinha um capital baixo. E eu tinha que comprar fonte, multímetro, estação de solda, estação de retrabalho, e aquelas coisas todas que a gente precisa para fazer reparo de placa. Eu estava com capital baixo, mas eu queria comprar todas as ferramentas. Comprei todas elas com uma qualidade muito baixa. Logo, eu comecei a entender que aquelas ferramentas não estavam acompanhando o processo de aprendizagem. Não era nem um processo que eu estava fazendo para reparar mesmo no dia a dia, já tendo bons resultados. Era um processo de aprendizagem. Eu percebi que, poxa, essas ferramentas aqui não vai dar não, velho. Tem que trocar essas ferramentas, Comprei um multímetro de 15 conto, daquele multímetro mais barato. Comprei fonte de bancada daquela da Yashun, que é a 1502, que é aquela que é 15 volts, 2 amperes, 3 dígitos. E aí eu percebi que essas ferramentas que eu tinha adquirido eram ferramentas que, na verdade, não estavam me ajudando a crescer. Então eu tive que adquirir novas ferramentas. E esse processo de adquirir novas ferramentas parece que é mais doloroso do que você começar do zero. É como se você tivesse uma casa
tivesse sei lá, se tivesse um terreno para construir uma casa, é tranquilo. Agora vá fazer uma reforma numa casa já construída. Você vai ver que o trabalho, o investimento, parece que até você gasta até mais do que se você tivesse construído uma casa do zero. Então é praticamente isso aí. Mas vamos lá. Hoje, se eu tivesse que começar do zero, qual seria a minha estratégia de investimento em equipamentos, né, ferramentas para que eu pudesse agilizar mais o processo de aprendizagem? Primeira coisa, pessoal, eu iria focar em 3 ferramentas, certo? Seriam 5, né? Mas, de princípio, 3, que é aquela que eu precisava, pelo menos para já fazer reparos, né? Que são fonte de bancada. Só que quando eu falo fonte de bancada, eu não estou dizendo qualquer fonte, eu estou dizendo uma fonte de qualidade. Uma fonte que tenha no mínimo 4 dígitos, né? E no mínimo também 5 amperes, que ela consiga regular a 5 amperes. Por quê? Porque a gente vai pegar fuga, né? Que na fonte de 3 dígitos, por exemplo, se tiver abaixo de 10 mA, a gente não vai conseguir pegar. Por exemplo, eu tenho uma fuga de um curto-circuito, e esse curto-circuito a 2 amperes na minha fonte da Yashun não está aquecendo. Mas se eu tivesse uma fonte de 5 amperes e eu tivesse injetado lá, sei lá, 3, 4, 5 amperes, né? Eu conseguiria encontrar esse curto-circuito que na fonte de 2 amperes eu não estava conseguindo encontrar. Então, uma fonte ela é primordial. Até porque, na grande maioria dos reparos que chega para a gente na bancada, são problemas de fuga, problema de curto-circuito, né? E a gente precisa de uma fonte de boa qualidade para estar podendo realizar esses reparos, né? Quando a gente tem uma fonte que não dá condições de a gente fazer esse tipo de reparo, a gente muitas vezes vai deixar serviços na mesa, né? Vamos deixar dinheiro na mesa. E isso vai atrasar mais o processo de evolução, tanto em adquirir novas ferramentas, como você, por exemplo, poder se manter a sua loja e tudo mais, porque muitos serviços você não vai conseguir reparar. Até utilizando outras técnicas, né, para resolver esses tipos de falha, né, seria até mais complexo, a gente demoraria mais e tudo isso. Então, uma fonte de bancada de qualidade seria o meu primeiro investimento. Eu iria comprar uma fonte de bancada. Se eu tivesse R$500 para investir, eu começaria com uma fonte de bancada. Ah, mas não tenho dinheiro para comprar um multímetro. Infelizmente, eu esperava um pouco mais, pegava um multímetro emprestado, fazia qualquer coisa, mas eu compraria uma fonte de qualidade. Esse era o primeiro investimento que eu iria fazer. Meu segundo investimento, né? Qual seria a segunda ferramenta que eu iria adquirir? Né? Um multímetro. E quando eu falo multímetro, eu também não estou falando qualquer multímetro, aqueles multímetros lá, sei lá, de R$50, né? Aquele multímetro barato que é manual, muitas escalas a gente acaba não encontrando. Eu iria comprar um multímetro automático, certo? O que eu quero dizer para vocês é que eu não estou citando marcas aqui, certo? Modelos de marcas, isso, aquilo, outro. No caso da fonte de bancada, por exemplo, muita gente fala de Ikari e AFR. Beleza, se você tem condições de comprar um Ikari ou AFR, show de bola, vai lá, compre. Se você não tem, tem lá AliExpress, Shopee, Banggood, né, e vários outros sites aí que você pode comprar fonte de bancada com um valor bem bacana, né, um valor bem abaixo desse daqui do Brasil, e você pode estar adquirindo uma fonte com as características dessas fontes que eu falei aqui, né, 4 dígitos, 5 amperes ou até mais, né, por um valor bem abaixo. Multímetro seria a segunda ferramenta, né, que eu iria comprar depois que comprasse, por exemplo, a fonte de bancada. Porque o multímetro, pessoal, um multímetro de qualidade, quando a gente pega habilidade, né, em medições com multímetro, a gente encontra praticamente 90% das falhas com ele. Eu uso, né, o meu osciloscópio, eu uso a minha câmera térmica, mas se eu não tivesse um multímetro, eu tivesse só o osciloscópio e câmera térmica, eu não conseguiria ter os resultados que eu tenho. Então, se tivessem 3 ferramentas aqui na minha frente agora, e se o cara dissesse assim, tu quer escolher o quê? Não pode, independente de preço, né? Tu tem um reparo aqui para fazer. Tu tem essas 3 ferramentas aqui para escolher. Qual que tu vai querer? Osciloscópio, câmera térmica ou multímetro? Independente do problema que aquela placa tivesse, mesmo se eu não olhasse qual era o problema, eu iria escolher a minha fonte de bancada e o meu multímetro. Eu escolher entre aquelas 3 ali, eu ia escolher o multímetro com certeza.
Porque com o multímetro, quando a gente pega habilidade com o multímetro, a gente consegue medir muita coisa, a gente consegue checar muita coisa, a gente consegue verificar muita coisa que vai fazer com que a gente se aproxime do problema, com que a gente consiga chegar ao problema. Então o multímetro para mim é a ferramenta mais importante na nossa bancada, certo? Então multímetro e fonte são as ferramentas primordiais. Então se eu fosse começar do zero hoje, multímetro e fonte de alimentação seriam as duas ferramentas que eu iria adquirir e eu ia buscar essas ferramentas com uma qualidade melhor. Então vamos supor que você tem muita ferramenta para comprar e você tem um capital ali, você vai distribuir para um monte de ferramenta ou vai focar apenas uma? Eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu focaria apenas em uma ferramenta. Porque naquela ferramenta ali eu sei que, primeiro, eu não precisaria trocar ela de novo. Segundo, com aquela ferramenta ali, eu iria ter condições melhores para analisar aquilo que realmente eu necessito analisar e não ia me deixar na mão. Então, multímetro e fonte de alimentação seriam as duas ferramentas. Agora eu vou falar da terceira ferramenta. Terceira ferramenta, que é fundamental, pessoal, seria... As pessoas nem chamam isso de ferramenta, né? Mas eu chamo como uma ferramenta que é justamente um notebook, certo? E esse notebook teria que ter, né, um software de esquema elétrico. Por quê, pessoal? Sem um notebook na bancada, sem um programa de esquema elétrico, para reparar a placa fica muito complexo, muito difícil. Todo mundo sabe, todo técnico de eletrônica sabe que para analisar um circuito ele precisa ler o circuito. Não há condições, muitas vezes, de você resolver sem analisar um esquemático, né? Então é muito importante analisar um esquema elétrico, verificar os componentes que fazem parte daquele setor que está com falha. E sem o esquema elétrico a gente não consegue, né, encontrar falha. Agora vamos lá, software para esquema elétrico, né? O software de esquema elétrico ele vai nos ajudar a verificar muitas coisas que em esquema elétrico gratuito da internet a gente acaba não encontrando. Por exemplo, a Borneo, que é um dos softwares que eu utilizo para esquema elétrico, a gente tem tanto a opção de esquemáticos, né, como a gente tem a opção de bitmap e de Rad Solution, que é justamente a opção da Borneo, onde a gente encontra um mapeamento já pronto, só para a gente verificar alimentações, verificar realmente o que tem que ser verificado para a gente saber de onde é que está vindo a falha. Então a gente necessita, né, fazer essas verificações para a gente poder ter resultado. Então, se você tem uma fonte, se você tem um multímetro, se você tem um bom programa de software para esquema elétrico, que vai diminuir, né, o período que você vai procurar o esquema, muitas vezes não tem. Mesmo nos softwares de esquema elétrico, às vezes a gente acaba, né, ficando com as mãos atadas. Imagine você sem esse software, né? Então, uma fonte, um multímetro e justamente um software, né, com um notebook aí seria a minha terceira aquisição. A minha quarta e quinta aquisição, pessoal, seria estação de retrabalho e estação de solda. Precisaria ser da Quick, sei lá, da Sugon, né, da JBC? Não. Eu iria comprar uma estaçãozinha, né, T12, eu ia buscar uma T12, pode ser da Yashun, pode ser da Bacon, pode ser da Kiko, pode ser da, sei lá, qual marca foi. Provavelmente eu não ia ter condições de comprar um ferro de solda melhor, mas aí um ferro T12, né, que tá no valor aí de 130, 150 reais, daria para eu começar e fazer muita coisa com esses ferros T12. Inclusive eu trabalhei muito tempo com ferro T12, né, depois que eu comecei a trabalhar com esses que é C210, né, que é bico tipo JBC, que na verdade a diferença é muito grande para esses ferros de solda tipo T12, né? Mas um ferro T12 iria me ajudar bastante. E a estação de retrabalho que eu iria utilizar seria justamente uma estaçãozinha da Yashun mesmo, né? Eu não iria comprar Quick, sei lá, poderia comprar uma Quick 2008, né, se eu tivesse uma condição melhor, mas eu poderia começar até com uma estação de Yashun para iniciar, né? Porque com essas 5 ferramentas, pessoal, eu praticamente estaria pronto, né, para fazer muita coisa na bancada, certo? Ah, mas o microscópio eu poderia utilizar até um microscópio USB. Tendo essas ferramentas aqui, você tem as ferramentas fundamentais e primordiais para você, crescer como técnico de smartphone, certo? Então, se eu fosse começar hoje, né, eu focaria mais na fonte, no multímetro e no notebook. Aí não precisa ser um notebook muito caro, né? Um notebookzinho, sei lá, dual core mesmo, mas que tivesse um software de esquema elétrico, né?
E com essas 3 ferramentas, mais um ferro de solda, uma estação de retrabalho e uma lupa, né? Poderia ser até uma lupa, não precisava nem ser um microscópio, por exemplo, daria para eu começar a ter os meus primeiros resultados e aí eu ia conseguir fazer dinheiro para comprar ferramentas melhores depois. Mas essas são as ferramentas principais que vocês devem ter na bancada como técnico iniciante ou como técnico que já está fazendo reparos intermediários. Não foque agora em ferramentas da moda. Não, você não precisaria, por exemplo, comprar Shortkiller agora no momento, né? Você não precisaria comprar, sei lá, outras ferramentas, câmera térmica agora, osciloscópio. Tem muitas ferramentas aí que ajudam a gente no processo do dia a dia para conseguir fazer reparos melhores, com qualidades melhores, né? Mas vocês têm que entender o seguinte, que vocês têm que focar nas ferramentas de análise e de execução. Só que essas duas classificações aí de ferramentas você tem que comprar, tem que procurar pelo menos investir nas melhores, né? Então, se você tem uma boa fonte, um bom multímetro, um programa bacana de esquema elétrico, se você tem uma boa estação de solda, uma boa estação de retrabalho e você tem um bom microscópio, cara, aí fechou a tampa do baú, né? Aí, cara, você está pronto aí para o que der e vier. A gente precisa de um USB charge, a gente precisa de um power boot, a gente precisa de um insumo melhor, né? Uma pinça de boa qualidade. São coisas que vão vir, mas de princípio a gente precisa adquirir essas 5 ferramentas que eu citei aqui para vocês. E se vocês tiverem condições de comprar uma Quick pelo menos 2008, mesmo utilizando o ferro de solda T12, mas pelo menos a estação de retrabalho vocês conseguirem comprar, por exemplo, uma Quick 2008, né, ou uma Atem 980 DW Pro, vocês vão estar muito bem na fita. Então é assim que eu começaria, né, o meu processo do zero, se eu fosse começar hoje. Eu não adquiriria mais fonte da Yachun, multímetro desses muito barato também eu não iria estar adquirindo, né? Eu ia procurar equipamentos que me dessem, né, um retorno naqueles processos que eu estou fazendo na bancada. Ok, pessoal? Então a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, apenas algumas dicas, né, para você que está começando aí. Eu quero dizer para você que não é necessário você ter tudo para começar. Eu comecei praticamente do zero, começando com pequenas ferramentas, depois tive que comprar tudo de novo. Mas se hoje eu tivesse que começar novamente, eu tomaria esse tipo de atitude, porque eu sei que me ajudaria a chegar mais rápido no objetivo. Eu poderia demorar um pouco mais para comprar cada ferramenta, mas eu sei que quando eu adquirisse aquelas ferramentas, eu iria desabrochar, porque essas ferramentas nos dão a condição de aprender mais fácil, de chegar a conclusões melhores, de ter resultados muito mais significativos na bancada. Ok? É isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.